E aquilo que muita gente não esperava aconteceu. E aquilo que muita gente não esperava aconteceu, ou seja, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Eu mesmo achava que a Rússia não ia partir para a ação militar, né? Que ia ficar num jogo de nervos até a Rússia obter algum tipo de vantagem em negociações subterrâneas ou de outra forma. Então, eu achava que era um jogo de nervos e isso não aconteceu, infelizmente, né? Depois de um tempo que a Rússia chegou a recuar as tropas, né? E aí dando sinais que não haveria invasão, aí houve um recrudescimento das tensões. A Rússia, alguns dias atrás, reconheceu a República de Donetsk e Luhansk, né, como independentes, o que aí já preparava algum tipo de ação, que aí dava uma certa justificativa para alguma invasão russa. Então, aí hoje nessa madrugada aqui do Brasil, nós fomos então surpreendidos com essa notícia. Um pouco sobre essa região das repúblicas de Luhansk e Donetsk, ela é chamada de região do Donbass, por quê? Porque faz parte da bacia do rio Don, e lá passa um afluente importante que é o Donets, um rio que é afluente lá do Don, né? O Don é um rio que está só no lado da Rússia, mas a bacia pega toda ali, pega uma parte do leste da Ucrânia, né? Então por isso que é a bacia do Donbass. É uma região muito industrial, muito densamente povoada ali, toda aquela região ali é 10% da população da Ucrânia, então é uma região importante para a Ucrânia, não é uma região qualquer, é uma região com planície, é uma região que é relativamente úmida, então propícia para atividades industriais e para agricultura e tal, então por isso que é densamente povoada. Aquela região tem uma presença forte de russos, né, o que acaba facilitando as ações de Moscou, né. Então era uma região que está vivendo ainda está em guerra civil, e a Rússia reconheceu a independência, né. Com esse reconhecimento da independência gera aquela famosa desculpa, né. A Rússia reconhece duas repúblicas, essas duas repúblicas pedem auxílio para a Rússia porque os ucranianos supostamente estariam atacando essas duas repúblicas, seriam legítimas na visão da Rússia, né? Mas o que se vê aí pelo noticiário é que a Rússia está invadindo, ou pelo menos já começou a atacar por via aérea, via mísseis, né, várias posições na Ucrânia. Então, mísseis foram relatados na região de Kiev e outras cidades importantes. Então, primeiro está havendo uma ação de mísseis, movimento forte parece que tem 150 mil, né, soldados mobilizados ao longo da fronteira com a Ucrânia. Belarus, que é aliado da Rússia, também tem tropas russas lá prontas para uma invasão. Então, a Ucrânia vai poder ser invadida por vários lados. Inclusive tem ação também militar pela frota russa no Mar Negro, isso sem falar de uma possibilidade daquela presença russa que existe no leste da Moldávia, que a Rússia sustenta lá um movimento separatista também, que faz fronteira com a Ucrânia no lado oeste. Então a Ucrânia está cercada de vários lados por posições russas. Então o que nós temos no momento é vários mísseis atacando cidades ucranianas, e a possibilidade de uma invasão em grande escala nas próximas horas. Essa invasão de grande escala há divergência. Uns analistas dizem que ela vai vir e outros dizem que não, que a Rússia só vai se preocupar com as repúblicas de Luhansk e Donetsk, e após conquistar, expulsar os ucranianos dessas duas repúblicas, ela vai pedir paz e vai pedir negociações, seria uma hipótese. Então nós temos uma hipótese de uma guerra total contra a Ucrânia e uma outra hipótese de anexação dessas duas repúblicas que a Rússia reconheceu como independente. Tanto num caso como no outro é absurdo, né? Porque foi uma ação imperial no sentido estrito, ou seja, um país que tem uma nação que tem muita força resolveu invadir outra. Esse é o fato raso da circunstância. Quer dizer, por mais que tenha jogo geopolítico dos Estados Unidos, da OTAN de um lado, jogo geopolítico da Rússia, o fato é o seguinte: a Rússia invadiu a Ucrânia, ponto final. E essa invasão é injusta, porque não há razões do ponto de vista de direito, né,
internacional, direito natural internacional, de um país invadir o outro sem razão. Isso está errado, sobre qualquer ângulo. Então foi uma ação imperialista, uma ação imperial de uma potência que resolveu, por várias razões, invadir outra mais fraca. É isso que aconteceu. A Rússia, desde o tempo dos czares, ela sempre teve uma mentalidade expansionista, sempre teve uma mentalidade imperialista, e com o Putin isso está bem nítido, com ações no Cáucaso e ações aí no leste europeu. Então isso daí está claríssimo que é uma ação imperialista, ou seja, o Putin quis invadir e agora está procurando as desculpas para isso, que seriam quais? A proteção das duas repúblicas, que ele reconheceu como independentes, e também supostos abusos contra russos em território ucraniano. É verdade que na Ucrânia tem movimentos neonazistas, e é verdade também que em certos locais os russos foram perseguidos, mas daí a dar uma escala gigantesca, como foi sustentado pela mídia russa e por outros, também é um grande exagero. Outros aumentaram ainda mais o fato dizendo que a Ucrânia seria majoritariamente neonazista. É ridículo. O presidente Zelensky da Ucrânia, ele é filho tem pais judeus, quer dizer, então é ridículo é ridícula a acusação que o governo da Ucrânia seria neonazista. É ridículo. São ações de grupos localizados contra minorias russas, mas eu falei, é localizado. E aí isso daí serviu como pretexto e foi ampliado nestas circunstâncias para justificar uma ação militar. Como tem muito russo lá, os russos estariam sendo oprimidos, e aí a grande mãe russa invadiu para proteger os russos. É uma desculpa ridícula, né? Porque são casos isolados, né? Sempre se pega um pedacinho para tentar justificar, amplia a questão, cria um caso para poder justificar a invasão, né? Então é ridículo esse argumento. Outro argumento que é ridículo para justificar a invasão é dizendo pressão americana. Não estou negando que haja pressão americana e da OTAN, mas nós temos que ver as coisas do ponto de vista da Ucrânia. A Ucrânia é um país independente, foi reconhecido como independente pela Rússia lá em 1991, quando a União Soviética se dissolveu, né? Foram feitos acordos de desmilitarização nuclear da Ucrânia, tendo em vista a Rússia reconhecendo a independência da Ucrânia. Então a Ucrânia, como está, é um país independente, tem os seus direitos, né? Inclusive de negociar com quem queira. Muito dessa análise que foi feita sobre a Ucrânia virou uma espécie de jogo partidário, uma espécie de fla-flu de futebol, infelizmente. Então ficamos com certos partidários dos Estados Unidos e da OTAN e certos partidários da Rússia, de Putin, né? Então os partidários pró-Ocidente veem tudo negativo na Rússia e qualquer ação da Rússia a culpada é a Rússia. E os partidários pró-Putin dizem que a crise foi desencadeada principalmente pelos Estados Unidos, tentando levar a Ucrânia para a aliança com a OTAN e fazendo ações por meio de ONGs e financiamentos, né, que vem desde 2013 e 2014. Isso daí gerou uma pressão na Rússia, e a Rússia não está mais do que se defendendo ao invadir a Ucrânia. Esse jogo aí é péssimo, por quê? Primeiro, que não tem santo nessa história, nem os Estados Unidos está correto nessa história, muito menos a Rússia. E o pior é que não se vê a Ucrânia, não se vê o povo ucraniano, que é o que vai mais sofrer, e não se vê a nação ucraniana que tem seus direitos. Então, esse clima partidário é péssimo, errado, e ignora o principal que é o povo ucraniano, né? Ainda de um lado, muitos veem do Putin como salvador da cristandade, salvador dos valores tradicionais. Isso é ridículo. O Putin era da KGB, ligado à Igreja Ortodoxa, ligado ao Dugin, que é adepto do eurasianismo, de uma expansão messiânica e territorial russa. Quer dizer, é uma coisa ridícula. A Rússia não abandonou a visão messiânica, ela só vai mudando de cara ao longo do tempo. Na época dos czares havia essa visão messiânica da Terceira Roma. Na época da União Soviética havia essa visão aí já do lado comunista, mas só mudou o jogo dialético, de um lado místico, depois com um lado racionalista. Agora com Putin renasceu o eurasianismo, é o velho sonho
expansionista messiânico russo que existe desde o século XVII ou antes. Então é a mesma conversa mole, mesmo sonho messiânico. E aí ver o Putin como salvador dos cristãos é uma coisa completamente ridícula. Completamente ridícula. Não sei como é que os católicos caem nessa história. E também, de outro lado, muitos católicos e conservadores acham os Estados Unidos como grande defensor dos valores ditos ocidentais. Também é uma coisa completamente ridícula. Os Estados Unidos, com as suas ações, foi um destruidor da cristandade e dos valores tradicionais. Só que sobre outro ângulo, ou seja, tanto a Rússia de Putin, a Rússia histórica, quanto os Estados Unidos de Biden, os Estados Unidos histórico, os dois são inimigos da cristandade, são inimigos dos valores tradicionais. Os dois, a seu modo, combatem essa visão. Os dois são inimigos dessa visão da cristandade, né? Então, eu acho ridículo esse partidarismo e as pessoas se cegam não analisando friamente o contexto. E o contexto a ser analisado é esse. Uma nação invadiu a outra injustamente. Esse é o fato. Acabou. E, então, é lamentável que isso tenha acontecido. Já há uma onda de refugiados ucranianos indo em direção à Polônia. Vários ucranianos já estão vistos rezando nas praças ajoelhados, pedindo pelo fim da guerra. Né? Há vários ucranianos tocando alimentos, sacando todo o dinheiro que tem no banco, e até mesmo russos da fronteira da Ucrânia, temendo talvez ataque de mísseis. Há um boato na internet que, não sei se é verdade ou não, que a Ucrânia também lançou mísseis contra algumas posições russas em território russo. Que é certo que tenha vindo mísseis da Rússia em direção à Ucrânia, isso é certo. Já tem até filmagem de explosões em cidades ucranianas. Agora, que algumas cidades russas tenham sido atingidas, por enquanto, é especulação. Então, e essas cidades russas de vizinhos russos também estão estocando alimentos, também estão sacando dinheiro dos bancos, etc. Então, é uma coisa que está gerando muita tensão lá, e o povo ucraniano já está sofrendo muito e vai sofrer ainda muito mais se a coisa ficar prolongada. A Ucrânia agora vive sobre lei marcial, um monte de restrições, direitos civis suspensos, né? Está havendo uma forte mobilização militar, então a guerra já está em curso, infelizmente. Em relação à posição do Joe Biden, que é um presidente fraquíssimo, nós notamos aí duas visões antagônicas, curiosamente, em relação a ele. Os que são partidários do lado pró-Putin dizem que o Biden empurrou com ações violentas a Ucrânia em direção à guerra e que a Rússia está só se defendendo porque ele tem que alimentar a indústria armamentista que está sedenta de uma nova guerra. Já acabou do Afeganistão, teria que surgir uma nova guerra. É claro que ninguém aqui é ingênuo de achar que a indústria armamentista americana não queira uma guerra para se alimentar. Mas também parece um exagero nessa posição, justamente porque não se vê os interesses da Ucrânia. Então estou vendo só um lado da questão e um lado do Biden. E outros têm uma visão oposta do Biden. Então essa visão pró-Putin está achando que o Biden é agressivo. E uma visão pró-ocidental, pró-defesa de valores ocidentais, dizem que o Joe Biden está sendo fraco na questão. Que ele só ameaçou com sanções econômicas e não com sanções militares, né? Então nós temos aí duas visões antagônicas em relação ao Joe Biden. A União Europeia e os Estados Unidos estão ameaçando, por enquanto, apenas sanções econômicas. A gente não sabe a escala dessas sanções econômicas. É uma intervenção na OTAN, nessa guerra, por enquanto, ninguém está falando. Está se falando apenas em envio de armamentos para o exército ucraniano. A Rússia ameaçou qualquer outra nação que intervenha no conflito. Então nós temos aí um panorama muito tenso. E uma outra questão é se a guerra vai escalar. Bom, ninguém sabe se a guerra vai escalar. Pode ser que sim, pode ser que não. A maioria dos analistas dizem que não, que sempre vai ter uma tentativa de colocar panos quentes, de iniciar negociações, de talvez ceder a região de Donbass para a Rússia em troca de paz. Essa é uma coisa que já está se articulando. Então, mas
entre o que é provável, entre o que vai acontecer e o que não vai, se é isso mesmo, ninguém sabe. Pode ser que termine assim e pode ser que a coisa venha a escalar, ninguém sabe. Mas a maioria dos analistas acha que não vai escalar, que a crise vai ser contida com panos quentes e ceder alguma coisa com a Rússia. Vai ter nesse meio tempo sanções econômicas e a gente sabe que as sanções econômicas serão suspensas dali a algum tempo, como sempre acontece, né? Alguns se perguntam, aí a China não se aproveitará do conflito e até mesmo sustenta o Irã? Então, essa é uma boa questão. A guerra envolve não só capacidade militar, mas também envolve capacidade industrial, petróleo e dinheiro. Envolve, né, ouro, envolve sistema financeiro. Acontece que o sistema financeiro ainda é controlado pelo Ocidente, né? Está em curso ainda um sistema financeiro paralelo, supostamente comandado pela China e pela Rússia, na qual o Irã poderia aderir. Só que isso eu acho que ainda não foi concluído. Se algum dia for concluído um sistema financeiro paralelo, longe do dólar e do euro, talvez sustentado por uma boa reserva internacional de ouro, aí sim, talvez nós poderíamos ter uma guerra de grandes proporções com iniciativas chinesas, né, em lugares como o Sudeste Asiático, porque aí eles teriam condições de se financiar, né, e aí com todo o poder industrial que a China tem, poder militar da Rússia tem, poderia envolver em guerra em grande escala, e até mesmo o Irã. Mas isso é tudo especulação, né? Enquanto o sistema financeiro está na mão do Ocidente, muitos sustentam que aí bastaria secar as fontes, né, secar a torneira do financiamento de bancos russos, de bancos chineses, e a guerra cessaria, porque sem dinheiro não tem guerra. Então isso é tudo muito especulação, muitos senões e poréns, que a gente não sabe se isso vai acontecer um dia, se isso está em curso ou não. E também não sabemos, aí volto a dizer, se essa guerra vai escalar ou não. O que nós vemos é que é triste, o povo ucraniano vai sofrer bastante, e que ainda existe esse clima triste de partidarismo de um lado e para cá. Bom, ainda voltaremos, né, ao assunto, porque esse assunto de guerra muda daqui a algumas horas, ou alguns dias, os fatos mudam completamente, e aí temos que voltar a analisar, né? Então, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.